Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje para a gente falar um pouquinho sobre os jogos de quinta-feira, dia 1º de dezembro. Estamos encerrando aqui o mês de novembro. O mês foi bem interessante para nós. A gente começa falando sobre essa... A gente está chegando na parte final da primeira fase, né, da Copa do Mundo. E a gente vai... Já no sábado, já temos as oitavas de final. Copa do Mundo é muito legal, né? É um tiro curto, então tem jogo sempre. Acaba sendo muito interessante. A gente vai começar a falar sobre, antes de mostrar os jogos do dia 1º, só quero dar um recadinho para vocês, para ficar de olho nos escanteios minutos finais, tá? Nesses jogos. Se tiver time precisando de um gol para classificar, alguma coisa do tipo, que ele precisar dar uma pressão muito grande, escanteio minutos finais é muito interessante. Outra coisa que é muito interessante também são as faltas, os tiros livres nos minutos finais. Se você não sabe como é que funciona os tiros livres nos minutos finais, geralmente o jogo, nos últimos 10 minutos, tá, dos 35 para frente, é preciso que tenha mais de 5 ou mais de 6 faltas, dependendo do jogo, dependendo da quantidade de parada que o jogo teve também, porque a Bet analisa, eles imaginam aí o que o juiz vai dar de acréscimo, tá bom? Então é interessante ficar de olho. Se você não sabe como é que funciona, depois eu vou fazer um vídeo sobre tiro livres. Mas basicamente é a mesma coisa do escanteios. No escanteio já tem vídeo no canal falando como entrar em escanteios minutos finais. E qualquer coisa você dá eu vou deixar no final do vídeo o linkzinho ali para você poder acessar e ver como que faz esse tipo de entrada. Tá bom? Vamos ficar de olho. Eu acho que o jogo menos interessante para escanteios minutos finais é justamente o jogo da França, porque eu acredito que a Tunísia não tem força para enfrentar essa França. A França, mesmo com um time misto, é muito superior. Inclusive, eu acho que a MAP começa fora. Pelo que eu tava vendo, tá bom? Talvez o jogo mais interessante é esse Austrália e Dinamarca, esse jogo da meio-dia. E depois aqui vai ser os dois jogos interessantes, porque todo mundo tem chance de classificação. Mas vamos falar sobre os jogos da quinta-feira, dia 1º de dezembro. A gente começa com Canadá e Marrocos. Se a gente der uma olhada aqui, o Canadá tem 0 pontos, ele já tá eliminado. Ele vem... Cara, é assim, o Canadá, eu sinceramente me decepcionei. Eu tinha até conversado com meu pai e falei que o Canadá seria talvez a grande surpresa da Copa. Contra a Bélgica, ele jogou muito bem. O Afonso Davies perdeu o pênalti. Ele para mim teve um pênalti não marcado. Ele jogou muito bem, foi melhor que a Bélgica, acabou tomando um gol e perdendo. No jogo contra a Croácia, aí já não foi tão legal e acabou tomando 4 da Croácia. Porém, o Marrocos venceu a Bélgica e o Marrocos entra nesse jogo como o favorito. Eu, sinceramente, não consigo ver favoritismo para essa odd de 2,10. Mas, até porque mesmo eliminado, o time quer fazer a primeira vitória na história em Copas do Mundo. E lembrando que a próxima Copa é nos Estados Unidos, Canadá e México. Então o Canadá vai participar da próxima Copa. E é interessante que uma vitória aqui, de repente, dá um alento pelo que aconteceu dentro dessa Copa do Mundo, tá bom? Então eu acredito que o Canadá vem para ganhar o jogo. Vou ficar de olho, porque de repente pode surgir a oportunidade até de entrar a favor do Canadá aqui, nessa odd de 3,50. Vamos ficar de olho, tá bom? Porque o time do Marrocos também não é tudo isso, não. Mas o grande jogo aqui vai ser esse jogo Croácia e Bélgica. A Bélgica, ela precisa somente da vitória, porque olha só o saldo de gol, ela tem -1, o Marrocos tem 2. Se o Marrocos perde o jogo para o Canadá de 1-0, o saldo de gol vai para 1, a Bélgica precisa pelo menos fazer 2 para igualar o saldo de gols. E aí eu não sei qual que vai ser o critério de desempate, mas mesmo assim a gente vai estar de olho na transmissão, é claro, é o jogo que eu vou assistir, Croácia e Bélgica, com certeza. Beleza? A Croácia só dependendo do empate, vamos ficar de olho também nos minutos finais desses jogos aqui. Imagina só se o Canadá faz 1-0 e chega nos minutos finais com o Marrocos atacando, o Marrocos vai vir com uma pressão absurda, o que gera espaço também, tá bom? Então pode ser interessante para nós. Beleza? Vamos para a costa aqui, esse grupo, o grupo E, olha só que situação. Ó, logo de cara, pessoal, se fosse para apostar, Gabriel, quem classifica? Espanha e Alemanha, tá? De cara. Por que que você acha isso? Primeiro, a Espanha, ela vai vir para ganhar o jogo contra o Japão, ela não vai poupar jogadores, né? Diferente das seleções que já estão classificadas, como Brasil, Portugal e França. A Espanha vai vir para ganhar esse jogo.
O Japão, para mim, perdeu a classificação contra a Costa Rica. O Japão precisava pelo menos empatar. Porque se ele empata, agora ele dependia só de mais um empate para classificar. Mas o Japão conseguiu perder para a Costa Rica. Inacreditável. Pô, o Japão vence a Alemanha e perde para a Costa Rica. Futebol é uma coisa absurda, né? Enfim, então a Espanha provavelmente vem para a vitória. Se o Japão sair na frente, ele pode... se ele ganhar o jogo, ele vai a 6 pontos, classifica em primeiro. E se a Alemanha vence, iria para 4 pontos. Só que dificilmente ela vai tirar esse saldo de gol. Olha só, o saldo de gol da Espanha é 7, da Alemanha é menos 1. Então assim, se o Japão vence, classifica Japão e Espanha, tá? A Alemanha não vai tirar essa diferença de gols aqui não. A Alemanha não é um time tão ofensivo assim como a Espanha. A Espanha é mais ofensiva do que a Alemanha. Se o Japão empata, o Japão vai a 4 pontos. Só que se a Alemanha vence por 2-0, a Alemanha está classificada. Ganhar por 2-0 da Costa Rica é muito possível para a Alemanha. É por isso que eu acho que é isso que vai acontecer. Acredito que a Espanha vence. Vamos supor que a Espanha vence o Japão por 1-0. O Japão ficaria com 3 pontos. E ficaria com 3 pontos. A Alemanha vencendo, ela iria para 4. Se o Japão empatar, ele vai para 4 pontos. A Alemanha vence por 2 gols de diferença. Ela já passa o saldo de gol aqui e classifica. Tá? Então, assim, o Japão, ele precisa da vitória. Se ele empatar, ele está fora da Copa do Mundo, porque a Alemanha vai ganhar da Costa Rica. A não ser que aconteça um desastre. E esse desastre é a Costa Rica vencer a Alemanha e classificar. Aí seria uma loucura, né? Que aí, de repente, olha só que loucura. Se Japão e Espanha empata e a Costa Rica vence a Alemanha, a Costa Rica classifica em primeiro no grupo. Já pensou? Acho muito difícil. Mas vamos aos cartões. Vamos aos cartões. Primeiro vamos entrar aqui em Canadá e Marrocos para ver as odds, né? Falei dos jogos, esqueci de entrar nos cartões. Olha esse jogo, Canadá e Marrocos. Cara, é que nem eu falei. O Canadá... Esse é um jogo que eu vou acabar ficando de fora. Por quê? Porque eu não sei qual que vai ser a intenção do Canadá contra o Marrocos. Eu acredito que... Não sei, cara. É um jogo complicado, uma leitura muito difícil. Porque se o Marrocos faz 1-0, o Canadá, não sei se ele vai ter força para reagir. Se faz 2-0, por exemplo, matou o jogo o Marrocos, o Canadá não tem força. Agora, se o Canadá faz 1-0, aí muda tudo. Mas, sinceramente, é um jogo que eu vou ficar de fora, tá? Croácia e Bélgica, olha só como é que o jogo tá parelho. Só que a situação é o seguinte, o time da Croácia é um time mais velho. Apesar da Bélgica também não ser um time novinho, a seleção da Bélgica ela tá meio que em crise. Tem jogador que não fala com outros jogadores, tal. Eu vou entrar contra a Bélgica, tá? Tá pagando uma odd maior. Lembrando que 0.0 se empatar em cartão devolve o dinheiro. Mas eu acho a Croácia mais time, apesar de tudo. A Bélgica... Mais time assim, a Bélgica tem melhores jogadores. Mas não vem desempenhando isso. E a Croácia é um time mais fechadinho e só precisa do empate. De repente a Croácia fica um pouquinho mais recuada e tenta sair nos contra-ataques, o que pode forçar a Bélgica a fazer mais faltas. E é um time que gosta de ficar com a bola também. Por isso eu vou entrar aqui. Tá bom? Gabriel, você indica para todo mundo? Não, isso aqui talvez seja uma aposta mais de risco, tá? Por isso até pagando um pouquinho mais a bet. Vamos dar uma olhada em Costa Rica e Alemanha. Como eu já falei, a Alemanha vai vir para cima, precisa do resultado. A Costa Rica meio desesperada. Menos 1 a 2.50. Não gosto dessa odd, não gosto de menos 1 aqui. Mas acredito que possa ter valor. Costa Rica deu dinheiro para nós nas 2 primeiras rodadas. Acredito que possa dar agora também. Tá bom? E por fim temos Japão e Espanha. Eu acho que a Espanha ganha o jogo. O Japão, se toma um gol, ele vai vir para cima, porque o Japão não tem nada a perder, tá? Não tem nada a perder no sentido de se ele estiver perdendo de 1-0, ele não tem opção. Ele vai ter que sair para cima. E aí vai se dar espaço para a Espanha, vai ter que matar contra-ataques. De todos, essa daqui é a bet que eu mais aposto, tá? Acredito que tenha mais valor justamente. Só que o time do Japão não é um time que faz muitas faltas. Os times orientais, no geral, eles não fazem muitas faltas, né? Mas eu acredito que se estiver perdendo, eles precisam ir para cima, eles não vão ter opção. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acredito que vamos ficar de olho nesse jogo do Canadá e Marrocos aqui, que a gente pode acabar entrando, ganhar uma entrada, mas do resto,
A leitura vai ser essa, a gente espera que bata o padrão, e se não bater o padrão, a gente espera que bata os cartões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da análise, e a gente fica de olho para os próximos jogos também, estamos de olho nesses jogos, vai começar daqui a pouquinho, a gente vai ficar de olho nos jogos de amanhã, e aí a gente vem para sexta-feira, a gente vai fazer o vídeo na quinta-feira para os jogos da sexta, e a partir de sábado, como eu disse, começa a graça mesmo da Copa, que é o mata-mata, ou melhor, só o mata, que aí vai ser alucinante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.